Bom dia a todos vocês, ouvintes da Rádio Onda Viva. Mais uma vez no programa Vida Saudável, refletindo sobre o livro Kafka para Sobrecarregados. São 99 pílulas de sabedoria para lidar com a loucura do dia a dia. Cada dia uma nova pílula. Eu estou insistindo em trabalhar com esse livro, porque eu acho bastante interessante, as coisas que ele coloca e pode nos ajudar e muito no nosso dia a dia. Há 2 pecados capitais no homem, dos quais se originam todos os demais, que é a impaciência e a indolência. Já falamos anteriormente sobre a impaciência, que o próprio Kafka explica por meio desta parábola, que também inclui a ideia da indolência. Foi por causa da impaciência que o ser humano foi expulso do paraíso, ao qual não pode voltar por culpa da indolência. Embora talvez o único pecado capital seja a impaciência fez com que o expulsassem e é por causa dela que ele não regressa. Então vejamos por que a impaciência nos impede de voltar ao paraíso, qualquer que seja ele. A impaciência nos faz pensar em objetivos de curto prazo. Isso não existe, gente. Você tem sim que colocar uma meta, tem que aguardar e tudo tem seu tempo embaixo dos céus. Quantas pessoas que desistem de algo porque está querendo que aquilo aconteça para ontem e não é assim que funciona. Inclusive tem um livro bastante interessante que conta a história de uma pessoa que ele estava procurando petróleo nas suas terras. E aí quando ele desistiu, faltava apenas 1 metro para encontrar esse petróleo e ele já tinha vendido todo o maquinário, vendido suas terras. Então ele sempre diz assim, aquele autor: persista mais 1 metro, persista mais 1 metro. Então não há como ficar cumprindo esses objetivos ou só ficar esperando que esses seus objetivos aconteçam a curto prazo. O que só nos permite resultados de pior qualidade também e de menor duração. Os paraísos a que a impaciência nos leva são falsos. Não adianta querer almejar algo. Vocês podem ver, aquele dinheiro que vem muito fácil, gente, ele tem que ser duvidosos em relação à sua procedência. Então, querendo ou não, você tem que, fazer uma trajetória, você vai caminhando e aí você vai conquistando, sim, tudo aquilo que você deseja. Mas tudo tem um processo. A pressa nos impede de desfrutar da viagem que nos conduz aos nossos objetivos. Viagem esta que deveria ser mais prazerosa do que o destino em si. Quantas pessoas verdadeiramente que ficam muito preocupadas aonde elas vão chegar e se esquecem sim de curtir ali cada momento. Gente, faça da viagem sua um momento de prazer. Tenho ido muito para São Paulo e lá eu vejo os taxistas, eles trabalham com isso e o quanto eles ficam nervosos no trânsito. Eu fico pensando, poxa, ele não vai conseguir mudar essa realidade. Então, para que não entrar em sintonia com isso? Aproveita esse tempo para respirar, para pensar coisas boas, para, fazer alguma coisa que te ajude. E não, eles ficam lá às vezes lamuriando, ficam reclamando e isso só piora, gente. Eu brinco com eles, eu falo, nossa, eu já acho ao contrário. Eu falei assim, na minha cidade sim que acaba sendo estressante, que é tudo correndo. Eu demoro 3 minutos da minha casa até no meu trabalho e chega, trabalha, vai embora, é aquela correria. Em São Paulo, não. Você é obrigada a pensar na vida, você tem tempo para fazer um exercício respiratório, é onde eu consigo retornar minhas ligações, porque você está ali parada no trânsito. Então, você pode ver a pior da situação e fazer dela graça ou a desgraça. Depende da maneira como que você observa. E curta, gente, cada momento que você está. Não fique esperando pela festa, não. Vai curtindo antes da festa. E como diz, o esperar pela festa acaba sendo ainda mais prazeroso do que a própria festa. Então a impaciência ela aumenta a afobação e, consequentemente, a quantidade de erros que cometemos, o que leva também a aumentar o tempo que gastamos para corrigi-los. Outra pílula: a verdade é sempre um abismo. Kafka utilizava a imagem de uma piscina para falar sobre a verdade. Aqueles que buscam a verdade devem abandonar a superfície da experiência cotidiana para submergir nas profundezas. Nossa, e como a gente tem que avançar para as águas mais profundas. A pessoa às vezes fica ali naquela zona de conforto. Às vezes a zona de conforto é uma cadeira quebrada, toda furada, e é ali que as pessoas ficam. E às vezes é necessário eu sair dessa zona de conforto para que ocorra aprendizagem. Às vezes é necessário eu sair dessa zona de conforto para aprofundar mesmo nessas águas mais tranquilas. Então, após esse mergulho, rindo e lutando por ar, voltamos à tona, à então duplamente iluminada superfície das coisas. Desta reflexão, deduzimos que a verdade é algo difícil de extrair, mas que ilumina os que vão em seu encalço até as profundezas do abismo. O que podemos então encontrar se mergulharmos na verdade?
Sonhos e motivações, gente. Sabe aqueles sonhos que a gente enterra sobre o peso das obrigações e da rotina? Pois é. A hora que a gente sai dessa superfície, a gente aprofunda nesse lago, a gente pode encontrar ali sonhos e motivações que ficaram, sabe, esquecidos. E eles podem sim ser resgatados e podem fazer toda uma diferença. Inclusive, quem não assistiu ainda o filme Duas Vidas, eu te oriento que assista, porque é bastante interessante o quanto ele nos leva a refletir na importância de resgatar aqueles antigos sonhos que têm tudo a ver com a nossa essência e que ficam sendo banalizados e vão se perdendo na nossa correria do dia a dia. Então pare, mergulhe e vai encontrar sonhos e motivações, prioridades, gente. Prioridades que não estamos atendendo porque as urgências consomem todo o nosso tempo e todas as nossas energias. Quais são as prioridades na sua vida? Faça uma lista de coisas que você necessita concretizar. E aí levante as prioridades, qual que tem que vir em primeiro plano, qual que vem em segundo, terceiro. Cuidado, porque às vezes por causa de bobeira eu esqueço o essencial. Um espelho do que somos e do que estamos fazendo. Nossa, como a gente consegue, a hora que sai daquela situação atual, a gente consegue olhar para ela de uma maneira diferente, consegue perceber aquilo que a gente estava fazendo ou de repente aquilo que a gente não queria fazer e sem perceber estava justamente ali naquela situação. Então, para mergulharmos na piscina da verdade, podemos praticar meditação ou simplesmente arranjar tempo para, em silêncio, prestar atenção ao que está acontecendo à nossa volta. Eu te convido agora para pensar o que está acontecendo à sua volta. O que está acontecendo no seu relacionamento? Como que anda o seu cônjuge? O que ele anda sentindo? Ele está feliz? Está triste? O que você pode fazer para ampliar ainda mais essa relação e fortalecê-la? Os seus filhos, saia de si mesmo e olhe de fora os seus filhos, eles estão bem, saudáveis, não estão? O que está acontecendo? O que você pode fazer para poder levar uma maior alegria, uma maior coerência, né, entre essa educação? O que você está fazendo ou pode fazer no seu trabalho e assim por diante. Então saia, sabe? De repente dessa correria do dia a dia, olhe e busque outras alternativas, porque elas existem muito, mas para isso você tem que parar, olhar para dentro de si e só assim você vai encontrar a verdade. Afinal de contas, quem olha para fora fica apenas sonhando e quem olha para dentro desperta. Outra pílula, a sorte de compreender que o chão sobre o qual você permanece não pode ser maior do que os 2 pés que o cobrem. Então, Marco Aurélio, o imperador romano, entre os anos 161 e 180, e filósofo também estoico, explica muito bem essa ideia proposta por Kafka. Ele o faz numa de suas célebres meditações. Ainda que tuas forças pareçam insuficientes para a tarefa que tens diante de ti, não assumas que está fora do alcance dos poderes humanos. Se algo está dentro da capacidade do homem, crê, também está dentro de tuas possibilidades. Olha que frase mais linda, gente. Tudo aquilo que está para você, ou que veio para você no momento, é claro que você tem o recurso necessário para poder passar por isso daí. Adoro aquela frase que diz assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós temos infinitas possibilidades, é para isso que a gente tem que olhar. Não é para as nossas limitações, não é para os erros, não é para os não acertos. Eu tenho que olhar sim para as possibilidades, porque dentro de mim, gente, tem riquíssimas situações ou ferramentas que eu posso utilizar para alcançar aquilo que eu desejar. Então isso significa que qualquer pessoa é capaz de qualquer coisa? Não necessariamente, mas o fato de alguém ter conseguido algo é a prova de que os outros também poderão fazer o mesmo. O primeiro satélite, então, espacial russo abriu caminho para o satélite americano, assim como aconteceu quando o primeiro país comunista do leste europeu caiu e os demais o seguiram com peças de dominó. Então, em um nível mais modesto e individual, as pessoas que admiramos nos inspiram a seguir o seu exemplo e a executar nossos próprios projetos. Então, olhe para isso. Quem que você admire? Quem que é teu modelo que você pode estar pegando e entender? Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E aí eu convido você também a ficar atento às suas atuações. Afinal de contas, podem ter pessoas que você nem se dá conta, mas elas estão ali espelhando em você. Inclusive, eu tenho feito treinamentos, coisas que eu sou apaixonada, treinamentos fim de semana, e daí inclusive eu fiz um esses dias atrás para a turma do SBT, para a empresa, e aí muitos deles, na hora que terminou o workshop, me falavam, nossa, você é meu modelo, você é minha referência, e eu pensei na responsabilidade que isso traz. Poxa, tem muitas pessoas que espelham às vezes em você, e será que você está no caminho certo? Será que eu estou sendo base para que eles verdadeiramente tenham essa referência? Então, que bom se eu puder olhar para as minhas questões e eu puder, fazer da melhor maneira
que eu puder fazer. Inclusive, eu digo assim, eu tenho que ser a melhor Martha que eu posso em todas as áreas da minha vida. Eu gosto de me aperfeiçoar, eu gosto de estudar, eu gosto de me aprimorar, eu gosto de pedir mesmo que Deus me ajude a ficar cada vez mais pura. Afinal de contas, foi para isso que nós viemos, para poder entrar em contato com essa nossa verdadeira identidade. Afinal de contas, todos nós temos uma centelha de Deus. Afinal de contas, todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Outra pílula. Quem conserva a capacidade de ver a beleza não envelhece. Embora Kafka tenha sido relacionado a cenários opressivos e situações absurdas e angustiantes, ele tinha grande sensibilidade para a beleza. De fato, ele assegurava que os jovens são felizes por terem mais capacidade de apreciar o sublime. Como afirma o filósofo e psicoterapeuta Piero Ferrucci, rodear-se de beleza é uma necessidade vital para o ser humano. Muitas pessoas têm sede e não sabem disso, não têm consciência da sede, não bebem o bastante e seu corpo experimenta tanta necessidade de água que desidrata. Então elas sentem mal-estar, mas não sede. O mesmo acontece com a beleza. A necessidade não satisfeita de beleza pode gerar depressão, inquietação, uma profunda sensação de futilidade, uma inexplicável agressividade e diversas patologias. Então a necessidade de beleza não é reconhecida em nossa sociedade e isso acarreta enormes males psicológicos e sociais. Falar de beleza, é falar de... Eu gosto muito, de uma novela. Não assisti essa novela, mas eu lembro que num pedacinho da propaganda tinha a família, acho que indiana, se não me engano, a mãe enfeitando a filha e falava assim: filha, nós temos que nos enfeitar para despertar a deusa que há em nós. Então que bom, sabe, quando eu uso de recursos, que eu posso ficar ainda mais bela, que eu posso usar sim, sabe, acordar de manhã, um batom, ter um cabelo sempre limpo, usar aquela roupa gostosa, sempre cheirosinha, sempre limpinha. Pensa, gente, essa beleza, ela existe, tá aqui dentro de mim. Eu só tenho que ressaltá-la, porque daí a hora que eu contemplo o belo, as coisas ficam melhores, a minha autoestima também melhora, e quando eu melhoro minha autoestima, eu me sinto mais autoconfiante, e vai virando, sabe, aquele ciclo mesmo. Então vamos alimentar o ciclo saudável, o ciclo que nos faz crescer. E como não fazer isso se não for ressaltando também a nossa beleza? Igual essa frase aqui: quem conserva a capacidade de ver a beleza não envelhece. E é por aí mesmo, a hora que eu olho para mim, consigo me contemplar, consigo reconhecer aquilo que eu tenho de mais puro, de mais verdadeiro, de mais belo, as coisas vão acontecendo verdadeiramente. Eu brinco e falo: nossa, eu nunca, quer dizer, claro, nunca tive tão, mais cheinha, com ruga, idade chegando, e no entanto eu nunca me senti tão bonita. Então, para ver o quê? Que a beleza, gente, é algo que vem de dentro, é interno. Então, olhe e se admire, contemple o belo que há em você. Então, além de contemplar, a própria beleza, como antídoto contra essas angústias a que nos submete esse mundo prosaico, podemos também recorrer à beleza conservada nos museus, às canções que nos emocionam, aos bons livros e às paisagens que tocam teclas profundas da alma. Tem coisas lindas acontecendo lá fora ou de repente aí dentro de você. Só que eu te pergunto, você está com tempo para poder observar tudo isso que acontece? Próxima pílula. Quando acreditamos apaixonadamente em algo que ainda não existe, nós o criamos. O inexistente é o que não desejamos o suficiente. O escritor, economista e conferencista Alex Rovira afirma que o que você crê é o que você cria. Ou seja, nossos preconceitos e expectativas acabam definindo a nossa realidade. Bom, o Walt Disney já dizia isso, que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, quanto mais nós acreditamos em algo, quanto mais nós criamos visão, idealizamos uma situação, mais nós estamos criando possibilidades para que elas verdadeiramente aconteçam na nossa vida. Então, nós somos responsáveis pela maioria das coisas que nos acontecem. Ainda que frequentemente ponhamos a culpa em outras pessoas por aquilo que não dá certo, não adianta. Se algo não está acontecendo na sua vida, não é culpa do seu parceiro, não é culpa da sua família, do governo, não é culpa do seu chefe, de nada. É responsabilidade exclusivamente sua. Você tem a caneta para escrever a história que você quiser da sua vida. E aí entenda, por que é que eu estou fazendo questão de escrever uma história não tão agradável se eu podia fazer de forma tão mais ampla e verdadeira? Então, partindo dessa linha de pensamento, Rovira classifica 3 maneiras de enfrentar a vida. Uma delas é tendo a atitude observadora, outra é a atitude crítica e outra uma atitude ativa. Então, em relação à atitude observadora, nós podemos pensar assim:
Quem age dessa maneira, em geral, prefere que os outros assumam o papel ativo em sua vida. São pessoas pessimistas que costumam pensar que não têm controle sobre a própria existência e fica apenas observando, fica deixando a vida passar, vendo as outras pessoas sendo atores, principais, e ela fica de mero coadjuvante. Tem aquela atitude crítica. Quem age dessa forma reclama de tudo e jamais assume a culpa pelas coisas que vão mal. Também são pessoas sem controle sobre a própria vida. Pare e pensa, é responsabilidade sua. Por que você não está querendo assumir essa responsabilidade? Não adianta jogar na mão do outro não, viu? Não adianta ficar só criticando o pai, ou criticando o filho, criticando o marido, ou a esposa, o que quer que seja. Assuma você a responsabilidade do que acontece na sua vida. E tem aquela atitude ativa. Os que têm essa atitude aprendem com tudo o que os cerca. São entusiasmados e positivos e, é claro, são capazes de manter as rédeas da sua própria vida. E aí eu te pergunto, você tem assumido as rédeas da sua própria vida? Ou você tem andado num cavalinho como se fosse uma criança, deixando com que as pessoas ou as situações te levem para a situação A ou B? Você, sim, pode fazer a diferença. E com certeza, quando você acreditar apaixonadamente em algo que não existe, aí sim você vai criar essa situação. E o inexistente é o que não desejamos o suficiente. Próxima pílula. Cumpro com meus deveres, mas não com minhas obrigações íntimas, e cada obrigação íntima não cumprida se transforma em uma infelicidade duradoura. Quais são as nossas obrigações íntimas que, se não forem atendidas, se transformam em infelicidade? Há um texto atribuído a Jorge Luiz Borges que define muito bem o que alguém pode sentir ao chegar a uma certa idade sem ter cumprido a sua obrigação mais sagrada. Ele diz assim: cometi o pior dos pecados que um homem pode cometer. Não fui feliz. Que as geleiras do esquecimento me arrastem e me levem sem piedade. Meus pais me engendraram para o belo e arriscado jogo da vida, para a terra, a água, o fogo, o ar. Eu os decepcionei, não fui feliz, não cumpri a sua vontade. Minha mente se dedicou às perfídias da arte que tece inutilidades. Legaram-me coragem, não fui valente. A sombra de minha infelicidade está sempre ao meu lado. Que texto maravilhoso. Se a gente for pensar que algo que é mais sublime do que a nossa felicidade, acho que não existe. E o que é ser feliz? Eu te pergunto aqui, insisto nesse tema, o que é ser feliz, gente? Ser feliz não é todo o dinheiro que você deseja, não é ter a situação que você também almeja, não. Ser feliz é uma opção. Eu posso sim fazer de cada pequeno gesto, como eu falei lá, ficar tranquila ao esperar, o trânsito fluir. Eu posso sim ali exercitar a minha felicidade. Ela tem a ver com opção. Ela tem a ver com você poder olhar para trás e falar assim, não, de fato eu combati um bom combate. De fato eu pude corresponder aos desejos, com que meu pai me trouxe ao mundo, que é principalmente ou primeiramente de ser feliz. Então, nesse mesmo sentido, o autor de A Ilha do Tesouro dizia: não há dever de que descuidamos tanto como de ser feliz. Então eu te convido, para parar e pensar, o que você tem feito da sua vida? Você pode se olhar no espelho e falar assim, de fato, eu vivi uma vida feliz? Não, ainda há tempo. Faça você então a diferença na sua vida, porque a hora que você resolve assumir uma atitude feliz, você vai irradiar o que você tem de mais belo. Você vai irradiar a sua alegria, o seu bom humor, essa vivacidade que está aí dentro de você. Você vai poder exalar, a própria energia divina. Tanto é que eu adoro aquela música que diz: olhei para você e vi você refletindo Jesus. Então vamos ser felizes, vamos deixar as pessoas olharem para a gente e poder reconhecer o de mais belo que há, que é a presença de Deus que é viva em cada um de nós. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a semana que vem.